dia para adorar, um dia para o Senhor das nossas almas imortais. Então, amados irmãos e amigos, ditas estas coisas, vamos tentar entender a profecia de Daniel em alguns de seus aspectos, de seus detalhes mais importantes, para chegarmos ao anticristo, ou seja, a sua nacionalidade. No versículo que nós lemos, o 25, nós lemos que a partir da ordem dada por Artaxerxes, segundo rei dos medos e dos persas, para reedificar Jerusalém, começa a contar as 70 semanas, ou seja, os 77, que, de acordo com o conjunto de escrituras que versam sobre essa matéria, ou seja, o número 7, pode ser entendida a princípio como 7 dias, como pode ser entendido também como 7 anos. O grande detalhe aqui é que o contexto escriturístico e a própria história nos auxiliam de tal maneira que nós podemos concluir que esses 7 não seriam meros 7 dias, nem meras 7 semanas, mas que seriam 7 semanas, sim, mas semanas de anos. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Esse é outro ponto importante, amados, para nós hoje à noite, é que essas 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Com quem o anjo está falando? Com Daniel. O anjo está falando com Daniel. É o anjo Gabriel falando com Daniel, trazendo a revelação que ele tanto buscava naquele momento em que ele estava orando ao Senhor, que ele estava clamando pelo povo de Israel e clamando também por si mesmo, confessando os seus pecados e confessando os pecados do povo de Israel. O Senhor envia o anjo para lhe revelar o mistério que estava para se cumprir na vida do povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? O povo hebreu, a nação de Israel. E também sobre a cidade de Daniel, a santa cidade de Daniel, que era Jerusalém. Então essas aqui são verdades que não podem ser alteradas. Se aparece alguém, um mestre qualquer, no bom sentido da palavra, quando eu digo um mestre qualquer, no bom sentido da palavra, quer dizer, qualquer pessoa que aparecer ensinando ou tentando fazer aqui um tipo de interpretação de tal maneira que esse povo de Daniel seja a igreja, por exemplo, é uma interpretação errada, dizendo também que essa cidade de Daniel é Brasília, é Nova York, que é Moscou, seria uma interpretação errada, meus prezados irmãos. A cidade é mesmo Jerusalém, a velha Jerusalém, a Jerusalém histórica. Então, o início dessa semana é interessante, ou dessas semanas é interessante, queridos irmãos, porque a Bíblia tem várias profecias, algumas já cumpridas. E aqui, amados, me permitam também
fazer mais um lembrete importante para nós que somos estudiosos da palavra de Deus. É que existem profecias que são chamadas de profecias de 2 desdobramentos. São profecias que se cumprem em 2 momentos diferentes. Como pode ser isso, então? Uma profecia de dupla face, né? Em 2 desdobramentos. É que essas profecias, elas têm 2 cumprimentos. Quer dizer, se cumpre uma parte, num determinado momento histórico, e a outra parte da mesma profecia se cumpre em outro momento histórico. Vou dar um exemplo aqui, bem conhecido de todos nós. Atos 2, né? O dia de Pentecostes, o dia da inauguração da igreja, quando o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Deus, por Jesus, para assumir o comando da igreja. Ele não veio apenas para a inauguração da igreja, ele veio para inaugurar a igreja e assumir o seu comando, assumir o timão, até o dia em que ele mesmo, o Espírito Santo do Senhor, vai tomar a igreja pela mão, pelo braço, e vai levá-la às alturas para apresentá-la ao Senhor Jesus, o noivo. Nunca vamos esquecer isso, amados irmãos. Nunca vamos deixar de lembrar esses trechos bíblicos, essa doutrina maravilhosa de que a igreja será tirada desse planeta pelo Espírito de Deus e apresentada a Jesus. Quando eu falei pegar pelo braço, eu estou usando aqui, amados irmãos, a figura dos anjos lá em Sodoma. E não lembra, né? Sodoma, Gomorra, momento em que Deus derramou juízo sobre a cidade para destruí-la. Ele enviou seus mensageiros para que tirassem os seus servos. Por isso, querido, eu tenho toda a confiança de que a igreja de Jesus, ela não vai passar pela tribulação. Nem que ela queira, como muitos irmãos hoje querem, né? Nós vamos passar pela tribulação, se preparem para passar pela tribulação. E até eu lembrei agora de uma história que eu já ouvi algumas vezes, né? Que tanto os dispensacionalistas como os não dispensacionalistas contam essa história, tanto pré-milenistas, pré-tribulacionistas como pós. É que um certo jovem estudante da Bíblia, ele já estava no seminário, né, já se preparando. Uma história antiga, né? Esse seminário já faz algum tempo. Então ele estava lá estudando no seminário, se preparando para ser pregador da palavra de Deus. E então ele tinha dúvida, porque lá na faculdade, ou melhor, lá no seminário que ele estudava, haviam pastores pré e pós-tribulacionistas. Ele ouvia muito: olha, prepara porque a igreja vai passar pela tribulação. Aí um certo dia ele foi ouvir um sermão, escola dominical, uma igreja fundamentalista, né? Pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então, ou era Assembleia de Deus ou era Batista, né? Ele foi para lá, ouvir a mensagem, né? Aí então ele chegou lá depois da mensagem e disse: pastorzão mesmo, conservador, né? Disse: pastor, hoje eu vou tirar minha dúvida aqui. Você pode me ajudar aqui? Se puder, vai ser com prazer. Disse: pastor, me responda. A igreja vai passar pela tribulação? E o pastor olhou para um lado, olhou para o outro, estava só ele e o seminarista, e disse: meu querido,
Você faz o seguinte: você ora para que não passe, para que o arrebatamento seja antes da tribulação, mas se prepare, porque pode ser depois. Então o seminarista voltou agora numa situação mais complicada ainda, né? Mas tem aqueles irmãos que dizem: não, vamos passar pela tribulação, isso é medo, né? Os pré-tribulacionistas são medrosos, eles têm medo e estão mentindo, enganando os irmãos. Eu não vejo assim, queridos. Eu vejo a igreja saindo antes. Olha, não foi fácil para o anjo tirar Ló, não, gente. Não pensemos nós aqui que foi moleza, né? Mamão com açúcar. O anjo chegou e disse: Ló, vamos sair porque o castigo vem. E Ló já saiu pegando a sua mochila, calçando o seu tênis e andando na frente. Não, Ló estava enrolando com dificuldade, porque ele era um homem de posses, ele tinha bens, ele tinha riquezas naquela cidade, e ele pensava em sair. E para quem vai ficar? Ora, para o fogo, que a Bíblia diz que nada ficou, nada restou da pecaminosa cidade de Sodoma e de Gomorra, e ainda as circunvizinhas. Às vezes nós falamos só de Sodoma e Gomorra. Por isso, querido, o Senhor nos ensina que nós precisamos ficar longe do mal. O castigo era para Sodoma, era para Gomorra, mas os vizinhos também provaram do fogo. Então, para nós, olha aqui uma aplicação: o fogo não é para nós, mas a Bíblia está dizendo, né? Quanto mais longe do fogo, melhor, porque os vizinhos de Sodoma e Gomorra também foram atingidos. Então, amados, quanto mais longe do fogo, quanto mais longe do mal, quanto mais longe do pecado, melhor para nós. Então, Ló ficou pensando. E talvez aqui já é por minha conta e risco, né? Só uma conjecturação, não estou afirmando nada, mas talvez Ló tenha dito: e agora, mulher? O que nós vamos fazer? E a mulher disse: eu é que não saio, deixar minhas coisas aqui para quem? Para quê? É só eu que estou dizendo, a Bíblia não diz isso, né? Mas como aquele nosso amigo lá, Irmã Maria de Fátima, diz que Deus fez a mulher só para perturbar o homem, né? Quem sabe se ela realmente não botou fogo para que Ló não saísse. Mas chega um momento que Ló faz como aquele policial que foi prender o advogado, né? E chegou a primeira vez e disse: o senhor está preso. E o advogado disse: que é isso, soldado? Eu sou advogado. E o soldado disse: então o senhor está solto. Voltou e o capitão perguntou: soldado, cadê o homem? Disse: capitão, ele é advogado. Disse: foi forte e prenda o homem. Ele voltou e disse: doutor, o senhor está preso. Já te falei que sou advogado. Disse: então está solto. Mas aí ele volta na terceira vez e o capitão diz: cadê o homem? E ele disse: ele é advogado, capitão. Isso, ou você prende o homem ou eu lhe prendo. E aí então o soldado voltou e disse: o senhor está preso, vamos embora, né? Levando para o camburão. Então o anjo fez assim, disse para Ló: Ló, vamos embora. Por quê? Isso aqui que eu acho fantástico, irmãos. Isso aqui me dá tanta segurança com relação ao arrebatamento pré-tribulacionista, e eu não deveria discutir com o principal pós-tribulacionista do Brasil. E segundo a lenda, é o pastor Augusto Nicodemos, com todo respeito ao grande homem de Deus que ele é. Mas o anjo disse para Ló: Ló, vamos embora, porque enquanto você não sair da cidade, o Senhor não pode. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer, meus irmãos? O Deus, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, às vezes a gente diz assim,
Deus tem poder. Queridos, é pobreza verbal. Deus não tem só poder. Deus é poder. Todo poder o Pai me deu. Todo poder. E às vezes a gente diz, mas o diabo tem poder. Irmãos, a Bíblia é a Bíblia. A palavra é a palavra. E a palavra não falha. A palavra não mente. Deus é todo poder. Todo poder pertence a Deus. Pertence a Jesus. Pertence ao Espírito de Deus. Então, o diabo tem poder. O que ele tem, queridos irmãos, é que ele rouba dos crentes, da nossa fé. Muitas vezes, quando nós fraquejamos, ele rouba. Ele rouba. Então ele vai se alimentando da fraqueza das pessoas, porque todo poder pertence ao Senhor. Mas o anjo disse para Ló: enquanto tu não saíres da cidade, Deus não pode. Porque, irmãos, Deus não se contradiz. Que Deus é fiel, é o que diz a palavra. Se formos infiéis, Ele continua fiel. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então Ele tinha prometido tirar Ló. Ele não disse para Abraão: se tiverem 10, a cidade está salva. Aí Abraão diz: não é possível que Ló não tenha conseguido ganhar nem a mulher, nem os filhos, nem os cunhados, ou melhor, os genros e por ali, né? Ficou feliz, porque ele acreditava que Ló era um homem justo e teria conquistado pelo menos 10, mas ele não tinha conquistado 10, só as filhas. Mas Deus não deixou Ló para trás. Enquanto ele não saísse da cidade, o juízo não seria derramado. Então, queridos, podem ter certeza, enquanto a igreja não subir, não rasgar o céu de baixo para cima e se encontrar com Jesus, não haverá tribulação vinda de Deus para destruir o planeta. Pode ter certeza, a máxima confiança. Deus não pode, ele mesmo diz, o anjo mesmo diz, Deus não pode destruir enquanto os seus filhos estiverem aqui. Assim como ele não permitiu Satanás habitar no planeta Terra, enquanto a igreja não subir, meus amados. Mas vamos avançar um pouquinho. Eu não concluí meu exemplo, né? Em Atos 2, o Espírito desceu. É o famoso batismo do Espírito Santo para a igreja. E então cumpriu-se Joel, né? Cumpriu-se Joel. Aqui nós temos um pequeno desencontro com os irmãos da Assembleia, né? Fátima e Arnoldo sabem bem do que eu estou falando, são originários da Assembleia. Então a Assembleia prega que aqui o Espírito Santo desceu, batizou a igreja e cumpriu-se a profecia de Joel. Mas isso não é verdade? É verdade. Isso é verdade. Mas há um detalhe, amados irmãos, que nós precisamos compreender, é que toda a terra, como é a promessa da descida do Espírito Santo, toda a terra estará cheia do Espírito Santo, e que os velhos vão sonhar, que os jovens vão profetizar, ou a ordem está investida, tem que analisar direitinho no texto de Joel, mas de maneiras que todos estarão cheios do Espírito, e o Espírito encherá toda a terra. No dia de Pentecostes, não aconteceu isso. Aconteceu o batismo da igreja. Aconteceu, o Espírito veio, cumpriu, Joel cumpriu. Mas ainda há um detalhe de Joel, que só vai ser cumprido no milênio, no início do milênio, quando somente os salvos entrarão no milênio. Somente salvos.
aí cumpre Joel cabalmente. Toda a terra estará cheia do Espírito de Deus. Aí aquelas visões, as profecias, enfim, aquelas maravilhas todas que nós contemplamos no livro de Joel. Então, queridos, o início da profecia, desde a saída para reedificar Jerusalém. E segundo a história, nós observamos aí pelo menos 3 decretos ali. Ciro, Dario, Artaxerxes, parece que Artaxerxes tem 2 decretos. Então, qual teria sido o decreto? Então, nós temos um decreto para construir as muralhas de Jerusalém, não é esse decreto. Nós temos um decreto para a edificação do templo, não é esse decreto, mas temos um decreto para reedificar a cidade de Jerusalém. Então, a partir desse decreto, que segundo os historiadores, poderia estar aí para 445 antes de Cristo Jesus. Foi assinado esse decreto. Então, amados irmãos, a data pode não estar precisa, porque a história às vezes comete alguns equívocos. A profecia ela não está colocando uma data, dizendo dia 2 de maio de 1957. Dia 1º de maio de 1957. Então, mas ela está dizendo que quando o decreto fosse assinado, começaria a contar essas 70 semanas. Então nós fizemos há pouco ali um ligeiro cálculo, sem maiores detalhes de precisão, mas pelo nosso cálculo, o decreto teria sido assinado em 445. O que daria a entrada de Cristo triunfal de Jesus em 28 da era cristã. Mas nós não podemos esquecer um detalhe. E esse detalhe aqui, amados, ele é fundamental. Que o Papa Gregório, quando criou o calendário, ele se equivocou com as datas. E então, o nascimento de Jesus não teria sido no ano 0, mas no ano 4. E se isso é verdadeiro, Jesus entrou em Jerusalém em 32, no dia 14 de Abib, de abril de 32, numa quarta-feira. Entrou para morrer. E então Jesus, ele é crucificado. Ele diz aqui, né? O texto diz: até o príncipe, 14 de abril, quarta-feira, 14 de abril de 32. Jesus entra, o ungido, o príncipe é morto, e aí cumpre a parte da profecia que diz: e já não será. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá Jerusalém. E essa profecia se cumpre no ano 70. Quer dizer, depois ali de 28, 38 anos depois da morte de Cristo, foi 32, 28 anos depois da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus. De maneira tal, queridos, que, pegando esse gancho da possibilidade do Papa Gregório estar realmente correto, ou melhor dizendo, equivocado, e que Jesus entrou no ano 4, nasceu no ano 4 e não no ano 0, a profecia se cumpriria 100%. É o que eu acredito, que a palavra de Deus não pode falhar. Então Jesus entra em 14 de abril, uma quarta-feira de 32, cumprindo assim as
62 semanas e mais 7. Ficando a última semana, que nós falaremos na próxima oportunidade, para se cumprir num futuro ainda incerto, mas um futuro infalível. Quer dizer, não sabemos quando começa, mas sabemos que ela começará. E Deus nos abençoe, e Deus nos ajude, para que a possamos compreender e amar a sua palavra, na certeza de que ela é fiel e verdadeira. Amém.